estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque à música. E primeira reunião do Comutran após acidente de ônibus é marcada por cobranças. Problemas da CPTrans em relação à fiscalização ficam evidentes. Prefeitura sanciona a lei que cria mototáxi em Petrópolis. E troca de tiros é registrada na BR-040. E a onda de calor assusta os petropolitanos. A cidade já registra incêndios florestais. E os destaques do esporte. O diálogo com o objetivo de incentivar a música na cidade de Petrópolis. Eu sou Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação da TV Correio da Manhã. Nesta terça-feira, nós entramos aqui com muitas notícias, muitas informações e já trazendo para você uma apuração de ontem à noite. Em Petrópolis, o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, realizou ontem a sua primeira reunião após o acidente com o micro-ônibus da aviação Petroita, registrado no bairro Morém na última semana. Além dos conselheiros, também estiveram presentes moradores do bairro. Na reunião, ficou clara a falta de medidas eficazes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, para tirar das ruas os coletivos que não estejam em condições adequadas. Eu acompanhei a reunião e vou trazer agora os principais pontos debatidos. O presidente da CPTrans, o Thiago Damasceno, foi questionado sobre como a companhia não conseguiu impedir o ônibus envolvido no acidente de circular. A própria CPTrans tinha informado no dia do ocorrido que o coletivo tinha irregularidades constatadas em vistorias em setembro e outubro. Os representantes da sociedade civil apontaram que a companhia possui um sistema de rastreamento por GPS e, por isso, poderia ter identificado que o coletivo estava circulando, mesmo sem autorização da companhia. Damasceno respondeu que a CPTrans não consegue impedir um carro de circular, apenas poderia multá-lo, o que, segundo ele, foi feito. A companhia é o órgão gestor e fiscalizador do sistema de transporte no município. A fiscalização da CPTrans apontou problemas nos amortecedores e pneus do veículo envolvido nesse acidente da última quinta-feira, em setembro. O segundo foi resolvido. O primeiro, nos amortecedores, foi a causa da segunda multa em outubro. As perícias iniciais apontam que o acidente foi causado por um problema em um cabo de ar que é utilizado para a frenagem e também para o sistema de portas. Tanto a CPTrans quanto o Cetranspetro ressaltaram que há marcas de frenagem na via, o que demonstra que o freio foi acionado, mas não foi suficiente para segurar o veículo. Segundo a superintendente do Cetranspetro, a frenagem não foi suficiente, pois a região era muito íngreme. E segundo a própria fala da Carla Rivetti, superintendente do Cetranspetro, o ônibus estava com muitos passageiros. Era um micro-ônibus, a gente lembra, com 40 passageiros. Os moradores e trabalhadores da região ainda trouxeram reclamações sobre as condições do transporte público no Morém, alegando que a intervenção apenas em uma linha não é suficiente para resolver o problema. São diversos relatos de quebras, atrasos e até mesmo outras situações de problemas com freios nos coletivos que atendem ali ao bairro. Um dos adolescentes que estava no ônibus ressaltou que as crianças envolvidas no acidente não se sentem mais seguras para utilizar o transporte. Eu acho que ninguém se sente, não é mesmo? Outra reclamação foi em relação à suspensão da linha 464 e a entrada de vans num sistema sobe-desce. Os moradores demonstraram preocupação com a capacidade do veículo, que não seria suficiente para atender a região. Também alegaram que, quando a van deixasse os passageiros
na via principal do Morém para utilizar o outro ônibus, haveria dificuldade justamente para conseguir esse outro ônibus para o centro, já que os coletivos andam lotados e registram diversas quebras. A CPTrans explicou que a van vai atender a localidade inicialmente por 60 dias. A Petrolita vai reforçar a operação da linha Lagoinha em conjunto com a ação da van. E a gente lembra, mais uma vez, o micro-ônibus envolvido no acidente estava com cerca de 40 passageiros. O Cetranspetro disse que a Petrolita se coloca à disposição dos moradores para recobrar a confiança e credibilidade do sistema. Disse que a empresa dará uma atenção especial e centralizada na região do Morém. E a manhã de hoje foi difícil para os passageiros que precisam utilizar o transporte público. Foram ao menos 5 quebras em diversos pontos da cidade. E ainda falando em transporte, a Prefeitura de Petrópolis sancionou a lei que cria o serviço de mototáxi na cidade, de autoria do vereador Marcelo Lessa. O objetivo diz que a CPTrans vai ampliar a fiscalização contra o transporte clandestino. Outra medida é um debate amplo com a sociedade civil sobre a modelagem do sistema. Resta saber agora se a CPTrans vai poder impedir que motocicletas irregulares vão para as ruas ou se essa inércia só serve em relação aos ônibus. E ainda falando de trânsito, mas agora também sobre segurança, policiais rodoviários federais, na manhã desta terça-feira, abordaram um veículo que desobedeceu a uma ordem de parada e apreenderam um revólver, um simulacro de revólver e um jammer em um patrulhamento na BR-040, na altura do quilômetro 109, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ação, o automóvel em fuga colidiu em uma bicicleta e resultou nas lesões em uma mulher e uma criança. Os policiais tiveram suas atenções voltadas para um carro que se deslocava em atitude suspeita. O veículo fugiu e atirou contra a equipe da PRF, evadindo para o interior de um bairro. Na fuga, o automóvel colidiu em uma motocicleta e lesionou então a mulher e a criança. A ocorrência foi encaminhada à 60ª Delegacia de Polícia em Duque de Caxias. E policiais federais fazem nesta terça-feira uma ação contra o tráfico internacional de drogas ilícitas nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo a PF, o grupo criminoso usava o porto de Itaguaí, no Rio, para enviar cocaína para a África e Europa. A Operação Néfilos cumpriu um mandado de prisão preventiva e 25 mandados de busca e apreensão nas cidades fluminenses do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Itaguaí, Itaboraí e Angra dos Reis, além do município de Santos, em São Paulo. E ainda falando de segurança, no sul fluminense um fuzil foi roubado de um soldado dentro da Academia Militar das Agulhas Negras. Quem traz mais informações é a repórter Ana Luísa Rossi. Boa tarde, Ana. Boa tarde, uma ótima semana para os que nos acompanham na TVC. A Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, confirmou o roubo de um fuzil calibre 7,62 mm ocorrido na madrugada do último domingo dentro da sede da academia em Resende, interior do estado do Rio. O soldado teve o armamento roubado quando estava de serviço na área do Batalhão de Comando e Serviços por volta das 2h50. Os militares do batalhão permanecem aquartelados e o comando determinou a instauração de um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do roubo e identificar os responsáveis. A investigação busca para a recuperação, o armamento e as demais ações de investigação estão sendo conduzidos com o apoio dos órgãos de segurança pública. É com você. Complicado, né? Se nem dentro de uma academia militar as pessoas estão seguras, realmente a gente não sabe aí como que é fora, né? Ou sabemos. E a Agência Nacional de Mineração determinou a interdição das atividades de 3 pilhas de estéreo da mineradora Vale. São estruturas que integram a mina de Fábrica Nova, situada na cidade de Mariana, em Minas Gerais. A decisão foi tomada na última sexta-feira. A necessidade de uma evacuação em áreas do entorno que seriam atingidas em caso de uma tragédia ainda será avaliada. A mineradora diz que não há nenhum risco iminente. De acordo com a nota divulgada pela agência, nesta segunda-feira, uma equipe foi destacada para fazer uma vistoria no local nesta semana e definir quais medidas serão adotadas e serão impostas à Vale a partir, então,
de toda essa questão. A visita será realizada junto com agentes da Defesa Civil de Minas Gerais. E vamos então para Brasília. A repórter Gabriela Galo fala sobre a polêmica relação entre o Ministério da Justiça e uma primeira-dama do tráfico. Gabriela, situação complicada aí para o ministro Flávio Dino, não é mesmo? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Wellington. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, como você falou, essa polêmica envolvendo o Flávio Dino foi, por assim dizer, um prato cheio para a oposição, especialmente para quem é contra o atual governo e não gosta muito do Dino. O Dino, ele muitas vezes se mostra um ministro polêmico, não por ele ser necessariamente um ministro ruim, mas um cara que não tem muitos amigos. E, Wellington, toda essa confusão, né, aconteceu, como a gente relembra, depois que circularam vídeos em que a conhecida dama do tráfico, que é um apelido para Luciane Barbosa Farias, ela é esposa de um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, do Amazonas, conhecido como Tio Patinhas, o Clemilson dos Santos Farias. Toda essa polêmica depois que registrou esses vídeos, o Flávio Dino negou veementemente que não tinha conhecimento dessas visitas da dama do tráfico para o Ministério, que ele não está vinculado ao crime organizado e está tentando, ele está tentando limpar o nome dele. A gente já alerta também que, por mais que essa história esteja um pouco estranha por todas essas fotos, dessa esposa desse líder de facção criminosa está circulando muito nas redes sociais. A gente já alerta também que está circulando muito uma fake news nas redes sociais de um vídeo em que o Dino fala que ele é muito fã da dama do tráfico. Esse vídeo ele é falso, ele foi tirado de contexto. Na época, o Flávio Dino ele estava com uma comediante que é chamada Virgínia Álvares, e eles associaram ela com a dama do tráfico por algumas características relativamente básicas, mas semelhantes. Então, olhando o vídeo, as duas estão com roupas vermelhas, como que foi mostrado, as duas têm o cabelo liso, comprido, são loiras, então tiraram fora de contexto e achavam que ele estava falando da dama do tráfico, mas na verdade foi dessa comediante. Bom, com toda essa confusão, a oposição está indo atrás. O deputado federal Kim Kataguiri já abriu um processo de impeachment contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. O senador Flávio Bolsonaro também acionou a Procuradoria-Geral da República contra o Dino por conta dessas visitas da dama do tráfico para o Ministério da Justiça. O Dino continua negando. Por enquanto, a gente ainda não tem muitas outras informações. Wellington, o que mais acontecer, a gente aciona você, mas isso não foi um bom momento para a base governista, especialmente porque depois circularam as fotos da Luciane, da dama do tráfico, não só com Flávio Dino, mas também com outras figuras, como o deputado da base André Janones e com o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Gabriela, na política realmente tem que ter todo cuidado, porque qualquer coisinha, né, Exato. Motivo para a oposição cair em cima. Obrigado, Gabriela, pelas suas informações. Deixa eu te perguntar, essa onda de calor chegou aí em Brasília também? Eu tô fingindo que estou tranquila aqui, Wellington, mas eu tô morrendo de calor. Tem um ventilador aqui do meu lado. Aqui em Brasília o tempo é muito seco, tem um umidificador lá atrás, como acho que vocês conseguem ver. Tá muito quente. Então eu recomendo todo mundo beber bastante água, porque tá difícil. Aqui também tá muito quente. A gente não tá acostumado, né? Uma cidade fria. Mas enfim, uma ótima tarde para você e se cuida. E se hidrate bastante também. Boa tarde. Boa tarde, Wellington. Você também. Tchau, tchau. Então, falando, né, sobre essa onda de calor que está atingindo o Brasil, aqui em Petrópolis já começam os problemas por causa disso. O Corpo de Bombeiros de Petrópolis foi acionado na noite desta segunda-feira, por volta das 11 horas da noite, por conta de um incêndio em vegetação na rua Pedro Nava, em Cascatinha, aqui em Petrópolis. De acordo com a assessoria da corporação, as equipes chegaram rápido ao local e logo em seguida o fogo foi apagado. Não houve vítimas. Uma segunda ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Itaipava, também na noite desta segunda-feira, por volta das 8 da noite, na BR-040, ali próximo ao Castelo de Itaipava. Também por incêndio de vegetação e foi deflagrado por volta das 9h30 da noite, graças a Deus também sem vítimas.
E aí nós questionamos a Defesa Civil se o órgão poderia voltar a emitir alertas de risco, porque esses alertas de risco de queimada, eles são do Plano Verão. Eu vou ler então aqui a nota que a Defesa Civil acabou de mandou há pouco para a gente, respondendo então essa questão. Eles disseram que reforça que durante o período de estiagem são feitas campanhas de conscientização da população quanto ao não descarte de bituca de cigarro e também na beira de estradas, também a não colocação de fogo em lixo, a não soltura de balões, que é crime, inclusive, a gente relembra aqui, soltar balões é crime, isso pelo Código Penal, e que apenas no período de estiagem, então, que a Defesa Civil emite aí esses alertas em relação aos riscos de incêndio florestal. Uma opinião minha, né, que não sou técnico, mas enfim, a gente acompanha essas questões das mudanças climáticas e eu acho que já está na hora já da Defesa Civil de Petrópolis não se prender só ao plano verão ou ao plano inverno, mas entender que esses planos de contingência, por mais que tenham um foco no verão e no inverno, precisam ser feitos o ano todo, porque a gente está, sim, passando por mudanças climáticas. Então vai ter estiagem no verão, vai ter chuva forte no inverno. É hora da Defesa Civil de Petrópolis realmente se atentar a isso. E a Câmara Municipal de Petrópolis vota hoje um projeto do vereador Júnior Paixão que prevê guarda-vidas em cachoeiros do município. Se aprovado, em segunda discussão, o texto vai para a apreciação do prefeito Rubens Voltempo. A sessão, inclusive, começa daqui a pouquinho, né? Às 14h. Hoje são 2 sessões. A primeira às 14h e a outra logo após a primeira. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta crucial para o estado do Rio de Janeiro, sinalizando a iminência de uma onda de calor significativa que começou no último fim de semana. De acordo com as projeções do IMET, as temperaturas devem atingir níveis elevados, ultrapassando as médias sazonais, e a onda de calor pode persistir por alguns dias. Na última semana, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a atuação de uma onda de calor, que vai se estender até o dia 17 de novembro. De acordo com o Instituto, a principal atuação do fenômeno se dará pelo interior do Brasil. O aviso meteorológico especial de grande perigo de onda de calor abrange áreas do sudeste do país. O calor intenso já começou a ser sentido no último fim de semana. Está um pouco ultrapassado esse calor, né? Mas como nós estamos sofrendo essas transformações climáticas, é isso que está aí, né? Está se apresentando para nós, né? O melhor jeito de aproveitar o calor é praia, né? Um sorvete bem geladinho. Aproveitar, né? A gente vai assar. Eu vou viajar. O IMET informou ainda que o risco de onda de calor é apenas alertado quando há uma alteração de até 5 graus por pelo menos 3 dias consecutivos. Segundo o órgão, essa alteração com ondas de calor pode durar até o dia 17, com variações dependendo da área. Para esta semana, nos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul, Pátio do Alferes e Três Rios, a média ponderada é de mínima de 23 graus e máxima de 37, com previsão de sol sem nuvens. Maçarico tá ligado, a gente vai saber então agora com o Eric Portela como fica, né, o tempo durante essa semana. Eu tô torcendo para durante a semana manter esse calor e também no final de semana, né? Vamos então conversar com ele. Boa tarde, Eric. Como que fica aí então as notícias para quem está sofrendo com esse calorão? Boa tarde, Wellington. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, Wellington, hoje eu vou começar a previsão do tempo, lembrando vocês aí de casa do alerta de onda de calor que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia no dia 13 de novembro. O aviso, que cobre grande parte do Brasil, tem seu fim previsto para o dia 17 de novembro. É importante relembrar que o grau de perigo de severidade desse aviso se encontra no 3º estágio, que é o mais alto de todos. Então não deixem de redobrar os cuidados com a saúde, tá bom, gente? Aqui em Petrópolis, nesta terça-feira, a temperatura se mantém alta, não há possibilidade de chuva e os termômetros devem chegar à máxima de 38 graus. Agora sim, vamos à previsão do tempo para quarta-feira, dia 14 de novembro. O dia será de sol em Nova Friburgo, com possibilidade de chuva isolada durante o período da tarde. Os ventos na cidade serão fracos e a temperatura deve se manter estável, variando entre mínima de 20 e máxima de 34 graus.
Em Teresópolis, o dia também será de sol e alta temperatura. Há probabilidade de chuva durante a tarde, inclusive com possibilidade de trovoadas isoladas. Ainda assim, os termômetros continuam com a temperatura lá em cima, variando entre mínima de 20 e máxima de 36 graus. Esta quarta-feira em Petrópolis será de temperatura alta, ventos fracos e poucas nuvens no céu. Durante a tarde, há probabilidade de chuva com possibilidade de trovoadas. Os termômetros no município devem marcar mínima de 22 e máxima de 38 graus. Aqui em Paraíba do Sul, também há uma leve possibilidade de chuva para o período da tarde. Mesmo assim, a temperatura se mantém alta, variando entre mínima de 25 e máxima de 39 graus. Em Pati do Alferes, a intensidade dos ventos no município será fraca e a temperatura mínima deve sofrer um ligeiro declínio, se distanciando da temperatura máxima, que deve se manter estável. É possível que ocorra uma chuva isolada durante a tarde, mas para o período da noite já não existe probabilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 23 e máxima de 40 graus. E em Três Rios o dia será de poucas nuvens no céu, temperatura estável, ventos fracos e probabilidade de chuva durante a tarde. Os termômetros devem marcar mínima de 26 e máxima de 40 graus. Mesmo com a chuva, Wellington, a temperatura continua bastante alta. Então eu gostaria de relembrar que por conta do calor, os cuidados com a saúde têm que sim redobrar. Lembrar de beber bastante água, usar o filtro solar mais de uma vez por dia é extremamente importante. Caprichar na hidratação da pele, evitar se expor ao sol nas horas mais quentes do dia. Esses são cuidados essenciais que todos nós devemos cuidar, não é mesmo? Tomar, desculpa. É isso, Eric. Realmente precisa tomar muito cuidado. Agora, 1h31 da tarde e aqui o termômetro do meu celular está marcando 35 graus agora em Petrópolis. Realmente temperaturas que pra gente, né, são bem difíceis, Eric. E eu queria saber, então, amanhã vai estar aqui no feriado também ou vai curtir uma piscina, aproveitar esse calor? Olha, a minha escala ainda não saiu, eu não tenho certeza, mas eu tô torcendo para eu poder ficar em casa para pegar uma piscina, ir na cachoeira, aproveitar o calor, logicamente com consciência, usando filtro solar e se protegendo. É isso, Eric. Muito obrigado pelas suas informações. Uma boa tarde para você. Igualmente, Wellington. Para quem não vai estar de plantão, assim como eu amanhã, vale lembrar que os pontos turísticos de Petrópolis vão estar abertos durante essa quarta-feira, feriado da Proclamação da República. Então você que quiser, né, conhecer a cidade, for das nossas outras cidades aqui da área de cobertura, vai encontrar os pontos turísticos abertos. Para você também que é da cidade, o comércio também vai estar aberto, está autorizado a funcionar. Então a gente deve ter aí algumas lojas abertas também, principalmente ali na 16 de março. A feirinha de Itaipava já confirmou a abertura, então aí uma ótima oportunidade para aproveitar esse dia de calor aqui em Petrópolis. E o Petrópolis Gourmet começa nesta semana. A programação do Festival Gastronômico vai até o dia 26 de novembro. O lançamento do aguardado Petrópolis Gourmet aconteceu na última terça-feira. Com uma atmosfera de sofisticação e sabores excepcionais, a festa de abertura do festival reuniu mais de 200 pessoas e proporcionou uma amostra do que os amantes da gastronomia podem esperar nas próximas semanas. O Petrópolis Gourmet, que este ano tem como tema Cozinhando com Afeto, Receitas e Memórias de Família, segue até o dia 26 de outubro em 45 restaurantes, bares, cafeterias e delicatessens da cidade, além de uma programação de oficinas culinárias e agitos gastronômicos que interagem com o público. E ainda o Desafio dos Chefes, que vai premiar com uma viagem de 15 dias para Portugal. Neste ano, o curador do Petrópolis Gourmet é o chefe Márcio Risse, conhecido internacionalmente e radicado em Portugal há 20 anos. O currículo de Márcio traz diferentes experiências gastronômicas, como, por exemplo, serviços para a Embaixada Brasileira em Portugal e a apresentação do programa Personal Chef na TV Record de Portugal. Além disso, ele teve a oportunidade de cozinhar para diferentes líderes europeus e celebridades. A gente veio para somar e fazer com que as pessoas, né, interajam mais e mostrem a sua capacidade na cozinha. A gente veio trazer tendências, né? Eu vim para mostrar para as pessoas que hoje a cozinha é uma ligação, né, de cultura, de
afeto. Então a gente veio aqui para agregar a esse projeto maravilhoso do Petrópolis Gourmet. O destaque da noite foi a diversidade culinária oferecida pelos restaurantes participantes, que apresentaram amostras de seus pratos exclusivos, inspirados pelo tema deste ano, Cozinhando com Afeto, Receitas e Memórias da Família. À medida que o festival se desenrola, os visitantes terão a oportunidade de explorar a rica culinária de Petrópolis e criar suas próprias memórias afetivas por meio da experiência gastronômica. Eles me chamaram para fazer parte, né, desse festival. É a primeira vez que eu participo de um evento tão grandioso. E estou muito feliz de participar e estar com eles aqui no Petrópolis Gourmet. E vim para isso, para prestigiar e mostrar um pouco da minha experiência aqui como chefe. A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento em petrópolisgourmet.com.br e também pelas redes sociais do evento, @PetrópolisGourmet e do Petrópolis Convention e Visitors Bureau em @VisitePetrópolis. Esses pratos aí... Já almoçou, Gabriel? Já almocei, já tô alimentado, então pra mim... Eu que ainda não almocei, olha, chamou a atenção. Gabriel Ratti está aqui com a gente. Boa tarde, Gabriel. Vai trazer então agora os destaques do esporte. Ontem, né, ele não conseguiu participar, então tá trazendo aqui pra gente hoje. Boa tarde. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos de casa. O Serrano Futebol Clube empatou a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca Série B1. O time petropolitano enfrentou o Barra da Tijuca neste fim de semana fora de casa e empatou pelo placar mínimo de 0-0. Após a partida, o capitão e goleiro do Serrano, Luiz Henrique, explicou a importância do jogo de volta. Cara, é uma disputa de acesso difícil, cara. O time do Barra, a gente conhece os jogadores individualmente, eles são muito bons. Importante não perder, né, cara? A gente sabe que derrotado hoje seria um jogo mais difícil na Serra. O importante foi levá-la para nossa casa. Lá a gente confia no nosso torcedor, no nosso campo, na energia que a gente tem lá. Eu acho que é comemorar sim esse resultado aí, que foi um resultado bom, mas é pé no chão, que não tem nada garantido ainda. Vamos buscar esse acesso em casa em nome de Jesus. Aí essas foram as palavras de Luiz Henrique. E agora os dois times se enfrentam neste próximo sábado pelo jogo de volta. Agora a partida será realizada no estádio Atílio Marotti, Casa do Serrano, às 3 horas da tarde. Enquanto isso, do outro lado da tabela, para saber qual que será o adversário que será pego, o Duque de Caxias saiu na frente do Goitacás, vencendo por 1-0 o primeiro jogo das semis. O jogo de volta também será realizado neste sábado, às 6 horas da tarde, no Marrentão, estádio do Duque. Mudando um pouco de assunto e falando sobre futsal, o Esporte Clube Correias venceu novamente pelo campeonato estadual e assegura isoladamente a liderança do Grupo B. O time de Petrópolis enfrentou o São Gonçalo dentro de casa e com gols de Caio Vieira, Tucci e um gol contra, o Correias venceu por 3-2. Os 2 gols do time visitante foram marcados por Coutinho. Com a vitória, o Correias mantém a invencibilidade do campeonato. Até então são 3 jogos e 3 vitórias. Correias seguido de Liga Mageense com 1 jogo mais 1 vitória. São Gonçalo com 2 jogos, 1 vitória. E Portugueses e São João ainda não pontuaram para o Grupo B. A liderança do Grupo A está com 3 Rios, também com 9 pontos, invicto no campeonato, e Vasco da Gama na segunda colocação. Então, assim segue o campeonato estadual, Correias vem vindo bem, e o Wellington aqui já deu até uma risadinha por causa do Vasco em segundo colocado, né? Eu não queria comentar nada não, né? Mas parece que não é só no futebol. Vamos deixar à parte isso, que agora o Correias folga nessa próxima rodada e por isso marcou um amistoso para o próximo dia 16 contra o Clube Mendes Futsal, aqui dentro de casa. É isso, Gabriel. Agora eu vou pegar o Gabriel de surpresa. Brasileirão, a gente agora vai ter uma pausa grande, mas acha que o Botafogo consegue voltar para a liderança? O Botafogo vinha vindo bem com primeiro semestre aí, excepcional. Só que agora tá dando mole, está bobeando, o Palmeiras já assumiu a liderança. E se continuar fazendo esse jogo feio, vamos dizer assim, eu acho que não garante o título de campeão. Vasco cai ou não cai? Não cai. Cravo aqui, não cai. Já vem de 4 vitórias seguidas e embalamos. Senti uma parcialidade nessa informação. Gabriel, muito obrigado pelas suas informações. Uma boa tarde. Obrigado, Wellington. Obrigado a todos de casa.
E a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar sobre inscrições para cursos musicais gratuitos para crianças aqui em Petrópolis. A gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, e hoje na nossa entrevista nós estamos recebendo aqui a Rose de Mello, que é do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis. Rose, uma boa tarde para você, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu é que agradeço, poder estar aqui com vocês, participando desse momento, e falando um pouquinho do Canarinhos, a oportunidade de falar um pouquinho do Canarinhos. Então a gente tem inscrições abertas para as crianças que queiram participar dos Canarinhos, tanto meninas quanto meninos. Isso mesmo. A gente, todo final do ano, outubro, novembro, é onde a gente faz a seleção para o ano seguinte do coral.
né? E aí nós estamos com as inscrições abertas para as crianças que estão cursando esse ano, 2023, o terceiro ano do ensino fundamental, né? Ano que vem vão estar cursando o 4, normalmente eles estão entre 8 e 9 anos, e aí os pais fazem a inscrição deles e depois a gente faz uma oficina, né, para conhecê-los, para fazer uma dinâmica também musical com eles, lá no nosso prédio, na Santos Dumont. E essa audição não é para excluir ninguém, né? Não. Então, não precisa saber música, né? Essa é a nossa missão, né? De formação, de trazer a música para eles. Então, assim, a gente faz essa oficina para que a gente possa conhecer as crianças. Algumas podem ter algum comprometimento vocal, né? Por isso que a gente faz a oficina para conhecer um pouquinho deles. E aí, então, eles vão passar um ano na formação musical, tendo aula de flauta, teoria, ritmo, solfejo, né? E depois que eles ingressam para os coros nossos, o Coral das Meninas dos Canarinhos e o Coral dos Canarinhos. Nesses anos todos de Canarinhos, como que é enxergar várias gerações crescendo e se formando dentro do coral? E teria algum destaque assim que você poderia falar pra gente de pessoas que passaram pelo coral e que hoje seguem a carreira musical? E são muitos. A gente fica muito honrado, né, de poder manter esse trabalho aqui na nossa cidade, né? Muitos mais meninos que meninas, porque o coro de meninos é mais antigo, né? Alguns deles com carreira internacional, né? Nós temos aí um celeiro musical muito grande aqui em Petrópolis que a gente exporta, né? Cantores e músicos, né? Então, há pouco tempo mesmo a gente teve uma reportagem grande do Ramon, que ele está na Ópera de Paris, e ele falando de todo o processo de formação dele, né, e o quanto ele também gostaria de ajudar outras crianças a chegarem nesse percurso, né, de conseguir. A gente tem também o Michel de Souza, que hoje está em Luxemburgo, né, a cidade que ele mora é Luxemburgo, mas ele atua pelo mundo todo. Então, assim, tem o Raoni, que está fora também, tem o Quaresma, que está fora. Então, assim, eles têm uma carreira musical bem extensa. E o próprio maestro do Coral dos Canarinhos, né, que é o Marco Aurélio List, também na época do Frei José Luiz Plim, que o Frei José Luiz ia nas escolas públicas, né, assim como a gente faz hoje, ouvir os meninos. E o List era de uma escola pública e foi então selecionado para ir para o Coral dos Canarinhos, né? E hoje é o representante, estudou na Alemanha, tem toda uma formação de uma especialização em música sacra, que é a única pessoa do Brasil que tem essa especialização, né? Olha, incrível, né? E eu queria saber também um pouquinho de como que a música mexe com as crianças, né? Esse processo é muito interessante, né? A gente que está lá dentro, a gente parece que a gente puxa a brasa para nossa sardinha, né? Mas a gente tem os relatos dos próprios pais, né? Então eu acho isso é muito importante para a gente, porque a diferença que vai acontecendo na vida deles, né? A transformação, e muitos deles a gente vai vendo isso no processo. Então, quando uma criança chega lá, que tem alguma coisa, ela não consegue se relacionar bem, o importante, a gente sempre trabalha com os pais, é essa confiança, e ele está aberto para a gente pontuar, a gente ouvir e ajudá-lo no processo de vida dele, né? Então, assim, a formação da música, eu falo que lá no Canarinhos a gente só tem uma pontinha, a música é a ponta do iceberg, né? E ali por baixo a gente tem toda uma formação humana, dos relacionamentos deles, de disciplina, de organização, que vai para a vida deles, eles levam isso para a vida deles, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa parceria que a gente tem com os pais e ajudar na formação dessas crianças. Então, assim, uma vez também eu atendi uma mãe e esse atendimento ficou bem marcado para mim. O nosso aluno hoje ele faz faculdade, ele está fazendo educação física, está terminando educação física, e a mãe virou, e ele era bem levado, né? E aí eu chamei para um atendimento, aí a mãe falou assim: Rose, eu queria te pedir um favor, eu preciso que meu filho fique aqui, eu não posso tirar meu filho daqui. Eu moro numa comunidade complicada, eu preciso do meu filho aqui com vocês. E é isso, é você poder falar, ela te escuta, você traz, e esse processo musical, né? Então, assim, a gente, todo ano, quando os coros fazem aniversário, a gente tem uma celebração, né, uma missa, e depois a gente tem um almoço de confraternização. E os relatos são muito legais da gente ouvir desses
81 anos de formação. Né? Então, assim, tem gente lá da primeira turma que vai no almoço, né? E a gente poder ouvir um pouquinho desses relatos do que eles trazem para a gente e o quanto o Canarinhos é importante na formação deles, né? E sem falar, que eu acho muito interessante também a questão das viagens, né? Então, assim, como a gente trabalha com toda a comunidade, quando eles viajam, não há nenhum custo para a família. Lógico que a gente faz um evento, a gente faz uma rifa, a gente faz um processo, né? Mas não há, quem não tem, não vai. Não, todos vão, né? E essa importância de conhecer outras culturas. Né? Então, mês passado a gente esteve em Santa Catarina e aí eles viram como as pessoas lá vivem de uma forma muito diferente da gente aqui em Petrópolis. Né? Então, é um intercâmbio cultural também, né? Dentro do nosso país e como algumas vezes também eles já saíram do país também. Né? E até falando ainda sobre essas viagens, essas apresentações, queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre os lugares internacionais onde os canarinhos cantaram, né? E levaram o nome da cidade. Isso pra gente é um orgulho, né? Muito grande. Eles já foram para a Europa, né? Para vários países da Europa, já foram para a Itália, já foram para a Alemanha, já foram para a Áustria, já foram para a França, já foram para os Estados Unidos, já foram para a Venezuela, então já foram para a Argentina. Então a gente tem essa coisa de carregar, né, o nome da nossa cidade, né, por onde a gente anda e também quando a gente sai da cidade, né, essa viagem mesmo de Santa Catarina, né. A gente foi no feriado de 12 de outubro e na cidade, a gente cantou na cidade de Concórdia e quem acolheu a gente foi um frei franciscano e ele estava com muito medo do concerto estar vazio, porque era um feriadão. A maior empresa da cidade tinha dado o recesso do feriado, as escolas estavam fechadas nesse período, ele falou, nossa, não vai ter ninguém no concerto, né? E a gente teve 800 pessoas no concerto, então isso é muito legal, que ainda tem, né, a gente tem um público muito fiel, né? Então, e isso a gente faz projetos e até trazer também essa música para dentro da nossa cidade também, né? Então, quando tem editais da prefeitura, a gente participa para a gente poder trazer essa música também na nossa cidade. Né? Também participaram de filmes, né? A gente participou de um filme, esse já tem bastante tempo, foi na época ainda do Frei Leto, né, do Oscarito, na época do Frei Leto, que a gente participou desse filme também. De vez em quando a gente participa de pequenos episódios de novela, né, acontece essas... Quando precisam de um canto coral, que o pessoal sabe que precisa ser rápido, que as crianças agem rápido, a gente é uma grande referência no Brasil. Agora, para o Natal, tem alguma programação prevista? Então, a nossa agenda está complicada, mas assim, a gente não vai deixar de fazer uma apresentação aqui em Petrópolis, né? No dia 8 de dezembro, a gente vai fazer um projeto lá na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que é chamado Projeto do Presépio de Grétio. Então, esse ano faz 800 anos que São Francisco montou o primeiro presépio na cidade de Grétio. Né? E então a gente vai contar um pouco dessa história dos 800 anos e um alto de Natal, né? Que vamos relatar a história junto com música intercalados com música também no dia 8 de dezembro. A gente vê, a gente conversa muito disso aqui no Correio Petropolitano Debate, que é sobre a valorização da cultura aqui na cidade. Né? E como o Canarinhos de Petrópolis enxerga isso hoje? A cultura é valorizada e como que vocês também trabalham para isso, né? Para trazer essa valorização cultural? A cultura é sempre bastante complicado, né? Eu falo assim que quando falta alguma coisa em algum lugar, a cultura vai deixando, né, para depois. E eu vejo que ela é muito importante, né, na formação. Eu acho que uma grande prova disso a gente teve na pandemia, né? A gente teve bastante medo na pandemia da instituição, meu Deus, o que vai acontecer com a instituição? Né? Mas aí você vai procurando recursos, você vai vendo outras formas e aí a gente enxergou um outro lado nosso que a gente também não imaginava, né? Das redes sociais. A gente cresceu muito nesse período todo. E eu acho que assim, a cultura em Petrópolis, a gente tem espaço para todo mundo.
né? A gente não precisa ficar com aquela coisa que, ele está tirando o meu espaço, né? Aqui em Petrópolis, quantos coros a gente tem? E cada um tem o seu espaço, né? Cada um faz o seu trabalho, e eu acho que é isso, é o importante, assim, o grande respeito ao trabalho com o outro, né? Então, cada um vai trazer aquilo que sabe fazer, da forma que sabe fazer, com o grupo que sabe fazer. Né? Então, assim, coros, você tem coros de adultos, você tem coros de crianças, você tem coros de idosos. Então, isso é engrandecedor aqui, né, na nossa cidade. Eu acho que a gente tem mesmo que valorizar o que a gente tem aqui. Né? Eu vejo a gente lá dos Canarinhos, né? A gente tem sempre a missa das 10 na Igreja do Sagrado, que quem é mantenedor nosso são os franciscanos, né? E essa é uma missa que a gente recebe muito turista, né, para justamente ouvir o canto coral, ouvir essa tradição. E até falando nisso, assim, fugindo um pouquinho do teu tema, mas falando da coisa da cultura, a gente sempre falava, na época da pandemia, que a gente nunca ia chegar no TikTok, né? Porque o perfil do Canarinhos é um perfil mais sacro, né? A gente tem um perfil um pouquinho diferente, mais erudito. E nós não vamos entrar nunca no TikTok. Esse pra gente, hoje, é onde nós temos mais seguidores no TikTok e com músicas católicas. Então, assim, da hora que você pensa, não, isso não é pra gente, não. É o que você sabe fazer de melhor, é lá que você vai crescer, né? E eu acho que é isso. Eu acho que todas as pessoas que trabalham com cultura tem que pensar nisso. Não é fácil, né? Mas o que você sente, né? O que você tem fazendo isso, o que você vê, o crescimento das pessoas, isso é muito gratificante. Fiquei até curioso com a sua fala sobre a pandemia. Como que foi se organizar? Porque coral, geralmente, a gente já pensa em aglomeração, todo mundo junto. Como que foi esse período para vocês? Então, foi muito difícil, né? Eu lembro que cada reunião que eu chamava as crianças, até para a gente conversar, para ver se eles estavam bem, eles achavam que eu ia dizer que o coro ia acabar, né? Ela vai falar que o coro vai acabar. Mas a gente fez ensaio online, gravação online. Então, assim, saíram editais, né, de leis de incentivo à Lei Aldir Blanc, que foi uma lei na época que ajudou muito a gente, né, e a gente gravava tudo em casa. E você imagina, você está cantando num coro, você está ouvindo todo mundo ao seu redor. Quando você chega para você gravar sozinho, era horrível, né? Então, assim, isso para eles mexeu muito com eles também, esse estar sozinho. Mas a gente foi fomentando, nós fomos fazendo concertos online, né? E também editando, fazendo concertos temáticos com materiais que a gente tinha do passado. Um dos aniversários nossos, que foi o de 78 anos, que foi o auge da pandemia. Aí nós chamamos os ex-canarinhos músicos para falar, né? Porque estava todo mundo em casa, todos eles estavam em casa. E a cultura foi assim, a última que voltou no processo, né? Então, a gente convidou para que a gente fizesse uma live com eles, entendeu? Com o material deles, e foi muito legal. A gente teve aí um momento, uma experiência muito diferente, né? Eu não quero passar por ela de novo, mas assim, foi bem diferente. Então, para a pessoa se inscrever, eu queria que você retomasse, né, as informações em relação à inscrição para o Coral Canarinhos, agora que a pessoa também já conhece toda essa história, toda essa importância do coral. Como que faz para se inscrever? Como que pode entrar em contato? Então, vamos lá. Vou dar uns canais para vocês, né? No nosso Instagram, Canarinhos de Petrópolis, vocês conseguem passar mensagem para a gente. Vocês conseguem também no nosso site, www.canarinhos.com.br. Lá tem a ficha de inscrição de aprendizes, está separadinho meninos e meninas, consegue fazer a ficha e a gente recebe. Nós temos também a nossa sede, né, que é lá na Rua Santos Dumont, 355, caso a pessoa queira ir lá nos visitar, também é possível fazer. E temos pelo celular, no WhatsApp também, que é o 24 99926 1820. Tá ótimo. Então, repete só pra gente o número de WhatsApp, por favor, para quem tá em casa anotar. Tá, 24 99926 1820.
Tá ótimo, Rose. Muito obrigado Eu pela que sua agradeço participação. aí o espaço de vocês, né? E a gente ter essa representação aqui dentro da cidade, né? Dessa oportunidade. Faltou alguma coisa, talvez, que você queira falar, que a gente não abordou? Ou quer deixar suas considerações finais? Gente, é a importância só da faixa etária deles, né? Que a gente acaba recebendo, ou crianças muito novas ou que já passaram da idade, né? Esse ano, 2023, está cursando o 3º ano do ensino fundamental, tá? Com 8, 9 anos, né, que é a faixa de corte deles, então esse é importante. Por que a gente não pega mais velho? Porque tem a mudança de voz, depois tem ensino médio, então não dá para a gente fazer o período todo de formação. Tá ótimo, Rose. Muito obrigado. Eu que novamente. agradeço. E a gente termina essa edição aqui do Correio Petropolitano Debate. Amanhã, feriado, a gente está aqui também trazendo informações ao vivo para você, notícias exclusivas. Então eu espero você, uma boa tarde e até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Um bom jornal tem